Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 58 de Aprendendo Mais o significado da palavra-chave na Bíblia. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, significado da palavra-chave na Bíblia. A seguir, a chave de Davi no Antigo Testamento, a chave de Davi no Novo Testamento, Pedro e as chaves do Reino dos Céus, primeira interpretação, Pedro e as chaves do Reino dos Céus, segunda interpretação, Jesus tem as chaves da morte e do inferno, conclusão e consolidando o aprendizado. Item 1, introdução. No vídeo de hoje vamos estudar sobre o significado da palavra-chave na Bíblia. Estudaremos a respeito da expressão a chave de Davi e o seu significado no Novo Testamento. Veremos também duas interpretações sobre o significado das chaves do Reino dos Céus, que Jesus disse que daria a Pedro. Por fim, veremos o significado da expressão tenho as chaves da morte e do inferno, mencionada por Jesus no livro de Apocalipse. Desejo que este estudo contribua para o seu crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Item 2. Significado da palavra-chave na Bíblia. Na Bíblia, a palavra-chave deve ser entendida como sinônimo de poder e de autoridade. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja de Filadélfia, Jesus se apresentou como aquele que tem a chave de Davi. O texto bíblico diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida de 1999. A chave de Davi, símbolo da autoridade do Messias, descendente de Davi, mencionado aqui em relação com a porta aberta do versículo 8. Item 3. A chave de Davi no Antigo Testamento. O reino de Judá, na época do rei Ezequias, estava sendo ameaçado pela Síria. A liderança dos judeus buscava firmar uma aliança com o Egito. Nesse contexto histórico, por meio do profeta Isaías, Deus exaltou um homem chamado Eliaquim, fiel mordomo do rei Ezequias, e que era filho de Ilquias. A respeito de Eliaquim, disse o Senhor: naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Isaías capítulo 22, versículos 20 a 22. Como vimos, Eliaquim foi exaltado e recebeu distintivos reais que indicavam a sua autoridade sobre o reino de Judá. Ele foi vestido com o manto e com o cinturão do mordomo real, recebendo também a chave da casa de Davi sobre seus ombros. A expressão sobre seus ombros indica a autoridade de Deus em sua vida para cuidar não só dos habitantes de Jerusalém, mas também dos negócios reais. Eliaquim também tinha autoridade para permitir que uma pessoa tivesse ou não acesso à presença do rei. Se ele abrisse a porta, ninguém fecharia. Se ele fechasse a porta, ninguém abriria, por causa da autoridade a ele conferida.
Observação 1. Isaías capítulo 22, versículo 22. O texto bíblico diz assim: Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. A pessoa que estava com a posse da chave do palácio podia decidir quem teria acesso ao rei. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida de 1999. Observação 2. Eliaquim, tipologia de Jesus. Eliaquim tipificou Jesus Cristo, que num sentido muito mais elevado é aquele que detém a chave de Davi. Ele é o administrador fiel que cuida dos assuntos, dos interesses do povo de Deus. Além disso, ele é o único acesso dos homens a Deus. Item 4. A chave de Davi no Novo Testamento. Depois do esclarecimento sobre a chave de Davi no Antigo Testamento, ficará mais fácil entender o seu significado no Novo Testamento. O fato de Jesus ter nas mãos a chave de Davi confirma a sua linhagem messiânica. Demonstra que ele é o único que tem todo o poder e toda a autoridade no reino de Deus. Que o que ele fechar não se abrirá, e o que ele abrir não se fechará. Ou seja, Jesus tem a última palavra e ninguém poderá invalidar uma decisão tomada por ele. Observação. Os cristãos de Filadélfia estavam sendo perseguidos pelos judeus dessa cidade, os quais diziam que eram o povo escolhido e que tinham a chave do reino de Deus. Ao declarar que ele é quem possuía a chave que pode abrir e fechar a porta do reino de Deus, Jesus estava lançando por terra esse posicionamento dos judeus. Os cristãos da cidade de Filadélfia puderam entender que, mesmo sofrendo perseguições, a segurança da salvação deles estava em Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Item 5. Pedro e as chaves do reino dos céus. Primeira interpretação. Texto bíblico de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Análise dos versículos. Letra A. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus estava se referindo à afirmativa de Pedro. Não é Pedro que é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada, e sim a afirmativa: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, Pedro disse: Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11,
Paulo disse: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Letra B. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando Jesus disse a Pedro que lhe daria as chaves do reino dos céus, também estava se referindo à afirmativa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As chaves se referem à mensagem da salvação que Pedro e os apóstolos receberam e que eles teriam que pregar, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles teriam que pregar que Jesus é o Cristo, o Messias prometido que morreu na cruz para salvar todo aquele que crê. E é exatamente no ato de crer ou de não crer que se ajusta o texto: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus e o recebe como seu único e suficiente Salvador, podemos entender que essa pessoa que está na terra é ligada no céu. No entanto, se ela rejeita a mensagem da salvação e se mantém rebelde contra o Filho de Deus, ela será desligada do céu. Comentários da Bíblia de Estudo Almeida de 1999. Letra A. As portas do inferno. Significa o poder da morte e o lugar dos mortos. Letra B. Chaves. Símbolo de autoridade do mordomo para abrir e fechar, com provável alusão a Isaías capítulo 22, versículos 15 a 25. Ligar e desligar são termos que os rabinos usavam com o sentido de excluir e admitir, respectivamente. Comentário da Bíblia Vida Nova, Novo Testamento. Comentário do versículo 16. Pedro, falando em nome dos 12 e pela revelação de Deus, reconhece Jesus como Cristo, ou seja, o Messias, o Salvador do mundo. Versículo 18. Esta pedra. Apesar do jogo de palavras, não é a pessoa de Pedro que é a pedra fundamental da igreja. É Cristo mesmo, segundo o próprio Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 8, nesse texto bíblico, Pedro diz que Jesus é a pedra que vive. Até certo ponto, todos os apóstolos são pedras fundamentais, mas só no fato de serem porta-vozes e testemunhas do Evangelho, garantindo a sua veracidade. Texto de Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22. O texto bíblico diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Entendendo o que foi exposto, não somente os apóstolos, mas a Igreja de Cristo, nos dias de hoje, tem nas mãos as chaves do reino dos céus, que é a mensagem do Evangelho da salvação. Quem recebe a mensagem do Evangelho recebe Jesus, e assim, estando na terra, é ligado no céu. Mas quem rejeita o Evangelho, rejeita Jesus, e assim, estando na terra, é desligado do céu. Item 6. Pedro e as chaves do reino dos céus. Segunda interpretação. Outra interpretação que podemos ter sobre as chaves do reino dos céus nas mãos de Pedro é a seguinte: Pedro foi o primeiro pregador da mensagem do Evangelho aos judeus, em Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e o primeiro pregador do Evangelho aos gentios, Atos capítulo 10, na casa de Cornélio.
Dessa forma, entende-se que Pedro teve as chaves, ou seja, a autoridade, para abrir a porta do reino do céu, do reino de Deus, para os judeus e depois para os gentios. Conforme vimos no início do estudo, a palavra-chave deve ser entendida como poder e autoridade. Interpretações erradas sobre Pedro e as chaves. Letra A. Pensar que Pedro tem em suas mãos as chaves do céu como se ele fosse um porteiro. Letra B. Pensar que Pedro teve uma autoridade superior à autoridade dos outros discípulos. Não obstante, está claro nos textos bíblicos que ele assumiu certo papel de liderança, junto com outros apóstolos, dentre eles Tiago e Paulo. Item 7. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Em Apocalipse está escrito que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. O texto bíblico diz assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Com base no estudo, fica fácil entender que, quando Jesus diz que tem as chaves da morte e do inferno, isso significa que ele tem autoridade e poder sobre a morte e o inferno. Em Mateus 28:18, Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 2 comentários sobre o capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse. Comentários da Bíblia de Estudo Vida Nova. Tenho as chaves. Estão em vista autoridade e controle. João está vendo quem tem domínio sobre os mortos e vivos. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida de 99. Chaves, símbolo de poder que o Cristo ressuscitado tem sobre a morte. Item 8. Conclusão. No estudo de hoje, nós aprendemos que a palavra-chave na Bíblia, em determinados contextos, pode significar poder ou autoridade. Estudamos a respeito da expressão a chave de Davi no Antigo Testamento e seu entendimento aplicado ao Senhor Jesus no Novo Testamento. Vimos que a chave do reino dos céus, dada a Pedro, foi a mensagem da salvação, que pode abrir a porta do céu para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e o recebe como seu único Senhor e suficiente Salvador. Aquele que crê na mensagem do Evangelho pregada na terra será ligado no céu. No entanto, quem rejeitar a mensagem do Evangelho pregada na terra estará desligado do céu. Outra interpretação apresentada no estudo a respeito das chaves do reino dos céus que foram entregues a Pedro se refere à mensagem da salvação que ele anunciou aos judeus e aos gentios. Pedro foi o primeiro pregador da palavra aos judeus, em Atos capítulo 2, e foi o primeiro pregador do evangelho aos gentios, em Atos capítulo 10. Assim, simbolicamente, foi ele quem abriu, por meio da mensagem do evangelho, a porta para que judeus e gentios creiam na mensagem da salvação, entrem pela porta aberta pela mensagem, que é a chave do reino dos céus, e sejam ligados no céu. O estudo considerou ainda que hoje a Igreja possui as chaves do reino dos céus, pois ela tem a missão de pregar a mensagem da salvação em Jesus. Também ficou claro que a pedra fundamental da Igreja, da qual falou Jesus, não é Pedro, e sim a sua afirmativa, quando disse que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, pois é exatamente nessa mensagem que baseamos a nossa fé e temos a certeza da salvação. Assim, a igreja é um edifício que está sendo ajustado e construído na pedra fundamental que é Cristo, para a habitação de Deus no Espírito Santo. Por fim, ficou esclarecido que Jesus tem autoridade sobre a morte e o inferno, quando disse que tem suas chaves nas mãos. Item 9. Consolidando o aprendizado. Esse item está substituindo o quadro resumo do estudo. Número 1. A palavra-chave na Bíblia significa autoridade ou poder.
Número 2. A chave de Davi no Antigo Testamento faz referência à autoridade que Eliaquim, filho de Hilquias, tinha para abrir ou fechar a porta do palácio, tendo poder para decidir quem teria acesso ao rei. Número 3. Na tipologia bíblica, Eliaquim representa Jesus Cristo. Assim como ele tinha a chave de Davi e tinha poder para permitir quem teria acesso ao palácio e ao rei, assim também Jesus, que tem a chave de Davi, é o único que tem poder para nos dar acesso à sala do trono, à presença de Deus, por meio do lavar remidor do seu sangue, que nos limpa de todo pecado. Número 4. A pedra a qual Jesus referiu que edificaria sua igreja não foi Pedro, mas foi a sua afirmativa quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse sim, o Cristo, o Filho de Deus, é a pedra fundamental da igreja. Número 5. As chaves do céu que Jesus deu a Pedro e também aos apóstolos, e hoje a igreja, é a mensagem da salvação em Jesus Cristo. A porta do céu se abre para quem crê no Evangelho e recebe o Senhor Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Esse bem-aventurado é ligado no céu. No entanto, quando uma pessoa rejeita a mensagem do Evangelho, está rejeitando a chave que abre a porta para o seu acesso ao reino dos céus, porque rejeitou a mensagem da salvação, que é a chave que abre a porta. Esse pecador estará desligado do céu. Foi o que Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a chave. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Número 6. Pedro foi o primeiro pregador do Evangelho para os judeus e para os gentios. Ele teve a autoridade de abrir o reino dos céus para esses dois povos, usando a chave, ou seja, a mensagem da salvação. Observação: há dois tipos de pessoas, os judeus e os não-judeus, também chamados de gentios. Se você não é judeu, então você é gentio, não importando a sua nacionalidade. Hoje vivemos o tempo dos gentios, que é também o tempo da graça ou a dispensação da igreja. Número 7. Jesus tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, ou seja, Jesus tem autoridade sobre a morte e o inferno. Ele também disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 58 de Aprendendo Mais, o significado da palavra-chave na Bíblia. Desejo que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.